O Made in China está em todos os produtos. Todos. Eletrônicos, roupas, bugigangas. É de lá, do país de origem, que muitos comerciantes trazem as mercadorias para a África do Sul, destino de milhares de chineses. Xi Jinping garante que o novo pacote inclui 15 mil milhões de dólares em ajuda e empréstimos sem juros e concessionais, bem como fundos especiais para o desenvolvimento chinês. Chinese Construction Machinery Manufacturing Company XCMG is making inroads. A emergência da China como um ator importante no comércio, investimento e ajuda de África levou muitos a questionar a natureza do seu envolvimento. Os críticos dizem que a China está apenas interessada em recursos, que as suas exportações para a África ameaçam as indústrias locais e que está a deslocar os parceiros tradicionais de África, como os Estados Unidos. É verdade que a China é um grande utilizador de produtos de base e tem um interesse vital no desenvolvimento dos recursos naturais de África, mas não se limita à caça de recursos. Além disso, os impactos adversos em África do aumento das exportações da China, tanto nos mercados internos como externos, parecem estar limitados a indústrias específicas como vestuário. E apesar das suas diferenças em propriedades e abordagens, a China e os Estados Unidos podem complementar-se em algumas áreas. A África tem muito a ganhar se utilizar sabiamente a sua influência, mas não é o que acontece devido à corrupção. Neste vídeo nós vamos entender a ascensão da China em África, quais são os reais interesses da China em África e se realmente o continente africano pode ganhar com essa parceria. As três potências estão em África em visitas que dizem ser uma procura de construção de parcerias mais profundas. O presidente Joe Biden afirmou no mês passado que também planeia visitar a África neste ano. A ascensão da China na África. Embora os Estados Unidos e a União Europeia continuem a ser os principais parceiros comerciais de investimento e de ajuda de África, ao longo da última década, a China emergiu como um interveniente influente em África. Partindo de um nível baixo, as exportações de bens de África para a China aumentaram mais de 60 vezes entre 1998 e 2010, em comparação com o aumento de 5 e 3 vezes para os Estados Unidos e para a União Europeia, respectivamente. Como resultado, a participação da China nas exportações de África aumentou de apenas 1% para cerca de 20% em apenas uma década. Embora a União Europeia tenha visto a sua cota nas exportações de África diminuir de quase 36% para 23%, a cota dos Estados Unidos aumentou ligeiramente. Os investimentos da China em África também aumentaram, atingindo mais de 5,5 mil milhões de dólares em 2008, contra apenas 70 milhões de dólares em 2003. No entanto, desde 2005, a China foi responsável, em média, por apenas 5% dos fluxos anuais de investimento direto estrangeiro para o continente africano, consideravelmente menor do que o investimento dos Estados Unidos e da União Europeia, que em conjunto representam mais de 30% dos fluxos anuais da indústria para a África. O resto inclui fluxos intrarregionais, mas o investimento total da China em África é provavelmente superior aos que os números oficiais sugerem, uma vez que o investimento chinês envolve empresas estatais que utilizam uma série de instrumentos de funcionamento, tais como créditos à exportação, que não estão incluídos nos números. A China tornou-se também uma importante fonte de ajuda externa à África, completando as suas atividades comerciais de investimento. O volume da ajuda chinesa não é divulgada, mas segundo algumas estimativas, os seus empréstimos consensuais chegam a quase $1 bilhão. Em contraste, os empréstimos anuais do Banco Mundial à África podem ser superiores, mas atualmente nós sabemos que a
China tem o monopólio das dívidas em África. Nós fizemos um vídeo sobre os 10 países que mais devem à China. Vai lá ver. Vamos trabalhar com os chineses, né? Porque nós aqui passamos sofrimento de emprego, né? Mas como que os chineses que está cheio de obra com os chineses, nós conseguimos trabalhar. Mais do que apenas uma busca por recursos. A China tem um interesse vital nos recursos de África, tal como muitos outros países. Por exemplo, cerca de 1/4 do total das exportações de petróleo bruto da China tem origem na África subsaariana e mais de 2/3 das exportações de África para a China consistem em petróleo bruto. Mas o investimento chinês abrange uma vasta gama de setores, incluindo infraestrutura, educação, tecnologias de informação, etc. Esses investimentos podem beneficiar a África e todos os seus parceiros comerciais. Por exemplo, em 2009, apenas 29% dos produtos da China foram direcionados para o setor minério, enquanto os mais de metade foram para as indústrias transformadoras e financiaram construções. Em contraste, o setor minério foi responsável por quase 60% dos produtos industrializados. O investimento chinês também atinge quase todos os países do continente africano desde 2003. As economias ricas em recursos receberam, em média, cerca de 37% das saídas de seus produtos da China para a África. Em economias não ricas em recursos como a Zâmbia e Tanzânia, os chineses fizeram investimentos significativos na indústria transformadora e estabeleceram zonas industriais que produzem, por exemplo, produtos farmacêuticos e pneus. Diferentemente de outras potências, a China não se importa em formar parcerias com governos ditatoriais, sem compromisso com os direitos humanos ou responsabilidade com o meio ambiente. O Brasil segue no mesmo caminho. Nas palavras do ministro Celso Amorim, negócios são negócios. O continente agradece, principalmente a região dependente da economia da África do Sul. As exportações da China ameaçam a África. O aumento das exportações de produtos industriais de baixo custo da China pode muito bem ter contribuído para a redução dos preços dos produtos industriais em mercados terciários, desgastando a competitividade das exportações de África, conjuntamente com as de muitos outros países em desenvolvimento com baixos salários. Mas as exportações chinesas e africanas sobrepõem-se apenas em algumas indústrias, como vestuário e testes, o que sugere uma concorrência limitada em mercados terciários. Por exemplo, o índice de similaridade das exportações, que mede até que ponto as exportações se sobrepõem, é de apenas 7% entre a África e a China. Além disso, os produtos industriais representam apenas 20% das exportações de África, em comparação com os 95% da China, sugerindo que a China proporciona pouca concorrência às exportações africanas. Além disso, há melhoria nos termos de comércio da África. As exportações de produtos industriais de baixo custo da China prejudicaram as empresas industriais locais, especialmente as que se dedicam à produção intensiva de mão de obra de vestuários e calçados. Por exemplo, na Etiópia, um estudo realizado com 96 produtores nacionais concluiu que a concorrência chinesa forçou 28% deles à falência e 32% a reduzir a atividade. Mas também há evidências que sugerem que a maior parte das exportações da China para a África substituem produtos já importados por África, implicando pouca deslocação de fabricantes nacionais. As exportações da China para a África também permitem o acesso a bens baratos, embora por vezes de qualidade inferior. Por exemplo, eletrônicos e brinquedos, aumentando o poder de compra e melhorando a qualidade de vida dos africanos. Os Estados Unidos e a União Europeia, cuja vantagem comparativa reside nos produtos de marcas caros, normalmente fornecem produtos com preços mais elevados, concebidos para o segmento de rendimento mais elevado. A África importa roupas e carros chineses que normalmente custam a metade do preço em relação aos carros
ocidental. Garante que o seu governo está determinado a não impor a sua vontade, nem interferir nos assuntos internos de África ou anexar quaisquer amarras políticas a oferecer apoio ao continente. Implicações para a política. A África tem muito a ganhar com a presença crescente da China no continente, embora não seja isenta de alguns impactos negativos. O aumento das ligações comerciais e de investimento é particularmente promissor, pois tem o potencial de apoiar a redução da pobreza e sustentar os ganhos econômicos recentes. No entanto, os países africanos devem exercer o seu poder de negociação de forma mais eficaz para garantir que beneficiem-se do relacionamento crescente, inclusive em áreas como a transferência de tecnologia moderna que é necessária para apoiar a sua ascensão na cadeia de valor de produção. É também responsabilidade do continente garantir que, ao tirar partido dos investimentos chineses, a concorrência seja preservada e incentivada e os quadros regulamentares sejam melhorados, incluindo os códigos minérios, aumentando a transparência e a responsabilização dos contratos. Além disso, não se deve permitir que grandes fluxos de investimento e ajudas chinesas atrasem reformas internas tão necessárias como o reforço da gestão econômica e a melhoria do ambiente empresarial. Dado o seu forte crescimento econômico, necessidade de recursos e força financeira, a China está em África para ficar. Os Estados Unidos deveriam reconhecer isto e envolver a China em áreas de potencial colaboração e complementariedade, tais como projetos de educação e agricultura. Todos os países podem se beneficiar do aumento da capacidade de produção e de melhoria das infraestruturas em África. O que você acha? Será que a China pode ser um bom ator para a África? Eu acredito que uma boa cooperação pode ser possível entre esses dois lados. Mas coloque o seu comentário aí, por favor. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Tchau!